Graças a Deus. Eu cumprimento a juventude com a paz do Senhor. A paz do Senhor, juventude. Eu quero lhe convidar a ficar de pé sem mais perca de tempo e abrir a sua Bíblia no livro de 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 15. 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 15. Glória a Deus. Eu gostei do texto bíblico aqui exposto. Também gostaria que partilhasse aqui nas telas das laterais, para que todos nós pudéssemos estar conectados. Glórias a Deus. Você já achou o texto bíblico? Diz assim a palavra do Senhor: antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Palavra do Senhor. Eu quero que você também corra rapidinho para o livro de Atos, capítulo 17. Atos, capítulo 17, versículo 22. Glórias a Deus. Vamos discorrer nesses versículos. Diz assim a palavra do Senhor. Atos, capítulo 17, versículo 22. Então Paulo, levantando-se em meio ao quê? Em meio do Areópago, disse: Senhores atenenses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos. Versículo a seguir, o que é que diz, igreja? Porque passando e observando os objetos de vosso culto, fez o quê? Encontrei também um altar, no qual está escrito o quê? Ao Deus desconhecido. Pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio. Versículo a seguir, o que é que a Bíblia diz? O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo Ele Senhor dos céus e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas. A seguir, o que é que diz? Nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois Ele é o mesmo, a quem todos dá vida, respiração e tudo mais. Versículo a seguir. De um só fez toda a raça humana, para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação. Versículo 27. Para buscarem a Deus, se porventura tateando o possam achar, bem que não longe de cada um de nós. Vamos pular para o versículo 30, e vamos parar até o 31. Ora, o quê? Não levou Deus em conta os tempos da ignorância, agora porém fez o quê? Notifica os homens que todos, em toda parte, se arrependam e façam o quê? Versículo 31. Porquanto estabeleceu o quê? Um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Palavra do Senhor. Palavra do Senhor, igreja. Não fecha a tua Bíblia, porém pousa ela. Isso mesmo. Agora vamos orar ao Senhor. Fecha os teus olhos. Diga: Pai, fala uma palavra para o meu coração. Eu abri mão das minhas ocupações nesta tarde, não para brincar, mas para te servir, para te ouvir, para entender o teu desígnio para com a minha vida, em nome de Jesus. Clareia a tua vontade para comigo, e que eu saia daqui inspirado para fazer toda a diferença
aonde quer que seja, em nome de Jesus. Amém. Aplauda o Senhor e toma o teu assento. Glórias a Deus. Amados, nós começamos hoje por desenvolver um outro tópico da série de mensagens que nós vimos desenvolvendo. Nós lançamos como tema, ou seja, o nosso Pai lançou como tema do mês de fevereiro. Qual é o tema do mês de fevereiro, igreja? Evangelismo e missões. Ok? Você pode recitar comigo? Eu vou contar até 3. 1, 2, 3. Eu só ouvi deste lado. 1, 2, 3. Pelo número que nós estamos aqui, nós podemos fazer melhor. Eu vou contar até 3. 1, 2, 3. Não, e missões. Vamos lá. O mês de fevereiro, o tema do mês de fevereiro, qual é a igreja? Evangelismo e missões. E no domingo passado nós estivemos aqui falando sobre missionário dentro da minha família. Quantos estiveram aqui e ouviram a palavra de Deus? Quantos esta semana que passou foram de fato missionários dentro da sua casa? Quantos já começaram a dar passos? E quantos já começaram a viver bênçãos de ser missionário dentro da sua casa? Toca agora assim no ombro do teu irmão, sacuda ele e diga a ele: está na hora de você acordar deste sono profundo, porque a tua casa está à espera que você comece a exercer missões dentro da tua casa. Sabes qual é o tema de hoje? Missionário dentro da minha escola. Deus, nesta tarde, Ele te convida a ser missionário dentro da tua escola. Eu pensei que você devia aplaudir ao Rei Jesus. A maior parte dos irmãos aqui presentes encontram-se inseridos no sistema escolar de algum nível. Alguns do ensino secundário, outros do ensino universitário. E quando nós entramos nesses lugares, nós conseguimos perceber que existem vários grupos instalados dentro dessas instituições. Existe aquele grupo dos estudantes que são caracterizados como os turistas, aqueles que não cumprem o objetivo pelo qual foram matriculados. Eles vão passear meramente dentro da escola. Eles não tiram o melhor proveito das horas que o professor está aí a partilhar o conhecimento, a trazer o conhecimento na turma. Existe outro grupo dos esforçados, que são aqueles que decidiram não ser turista, mas também não são os mais barras da turma, mas só que eles também não aceitam ser os mais crus, e eles vão se esforçando dia após dia para não ser pior, mas aproveitar e valorizar o pagamento da propina que o seu pai fez naquela instituição em que ele se encontra. Mas existe o outro grupo, que é o grupo dos experts, daqueles que têm facilidade de compreender a matéria, aqueles que até com pouco esforço fazem muito e acabam sendo as referências dentro da sala. Olhando para esses três grupos, eu consigo perceber que a diferença entre esses três grupos está na intencionalidade. O que é que faz com que cada um deles procure a escola? Quando nós temos uma intenção prévia bem desenhada, nós não fizemos lixo no lugar que nós temos que agir. Nós não brincamos no lugar que nós temos que fazer história, porque nós temos uma intenção. E eu quero dizer para as pessoas que estão aqui presentes, Jesus Cristo teve 3 anos e meio de ministério, e Ele conseguiu impactar o mundo todo por conta de um elemento chamado objetividade. Jesus era intencional em tudo o que Ele fazia. Jesus não fazia coisa por fazer. Se Jesus tivesse a se mover de uma cidade para outra, Ele tinha um objetivo sempre para alcançar aquele lugar. Se Jesus tivesse a travar conversa com alguém, é porque Ele tinha um objetivo a alcançar com esta pessoa. Jesus não perdia tempo, porque Ele percebia que o tempo que Ele tinha traçado de ministério aqui na terra, ele era curto, objetivo e
E era urgente a missão que ele tinha sobre essa terra. A pergunta que não se quer calar é como é que em 3 anos e meio, sem redes sociais, sem televisão, sem a mídia em que hoje nós temos forte e bem desenvolvida, Jesus conseguiu alcançar o mundo. Como é que Jesus conseguiu fazer isso naquele tempo ainda? A resposta é muito simples. Jesus fazia tudo com objetivos bem traçados. O que significa dizer que todo seguidor de Jesus Cristo, ele precisa de replicar a mesma caminhada que Jesus teve. Se nós nos intitulamos ou aceitamos ser chamados de cristão, nós temos que mentalizar que da mesma forma que Jesus viveu dessa terra, nós temos que replicar os seus passos sobre esta terra. Nós lemos o livro de Atos capítulo 17. Atos capítulo 17 é uma história interessante de um seguidor de Jesus Cristo, alguém que assumiu ser seguidor de Jesus. Eu estou a falar do apóstolo Paulo, que ele decidiu, guiado pelo Espírito Santo, cumprir alguns objetivos específicos pelo qual Jesus lhe propusera. E a Bíblia é clara em dizer, nos versículos que vocês leram, e vocês podem ler com mais calma em casa, a partir do versículo 1, e depois discorrer até o versículo 34 do capítulo 17, vocês vão perceber que o apóstolo Paulo, depois de se encher do conhecimento da palavra, ele vai procurar em algumas sinagogas, grupos de judeus para discutir com eles a respeito da palavra. O que é fato aí nessa história é que o apóstolo Paulo, ele não está procurando essas pessoas para humilhá-las, ele está procurando essas pessoas porque ele percebeu que o nível de conhecimento das escrituras que essas pessoas tinham eram limitados, e ele precisava de abrir o conhecimento dessas pessoas. Então ele vai para aqueles lugares, e a Bíblia fala que lá no capítulo 17, o apóstolo Paulo debateu com eles durante 3 sábados. 3 sábados não fala de pessoa mole, 3 sábados fala de pessoa persistente na preocupação em trazer o conhecimento para o seu próximo. Eu quero dizer para alguma pessoa que está aqui neste lugar, quando você está cheio do conhecimento da verdade, você se preocupa em partilhar a verdade para os teus irmãos. Porque você não quer que os irmãos se percam na mentira, então você vai usar do seu tempo para partilhar o conhecimento com estes. E o apóstolo Paulo, de forma insistente, ele ia de sinagoga em sinagoga, de sábado em sábado, para levar o conhecimento da verdade. Digno de nota é que esses judeus, eles acreditavam que o Salvador, o Libertador, que viria para Israel, ele não trataria meramente de questões espirituais, mas resolveria o problema político dos judeus naquele tempo. Digno de nota é que os judeus, eles eram judeus, mas estavam sob o domínio dos romanos, eles estavam debaixo do Império Romano. Eles estavam em suas próprias terras, mas eles não eram livres, porque os romanos estavam por cima deles, estavam subjugando os judeus, e eles acreditavam que quando o Messias chegasse, com base às profecias do Antigo Testamento, ele devia libertá-los dessa situação do Império Romano. Só que eles perceberam errado, e quando Jesus nasceu e cresceu no meio deles, e foi ensinando a palavra, eles estavam a tentar conferir as escrituras com a vida de Jesus Cristo. Mas só que chegou uma altura, Honório, que este Jesus que eles estavam à espera que fosse ser o Messias, que eles arrancassem do jugo do Império Romano, ele morre. Ele morre e deixa o povo judeu exatamente debaixo do jugo do Império Romano. E este povo começa a duvidar do Messias que estava a se apresentar para eles, dizendo que era o Salvador. Eles começam a se perguntar: se ele é o Salvador, por que ele nos deixou ainda debaixo do Império Romano? Só que o império, os judeus daquele tempo, eles não estavam a perceber que a grande preocupação de Jesus não era libertá-lo do império romano, mas era libertar do império de Satanás. A grande preocupação de Jesus não era a libertação física do povo judeu. A grande preocupação de Jesus era a libertação espiritual daquele povo. Alguém está aqui nesse lugar? Porque quem é livre no espírito, ele consegue vencer as lutas físicas existenciais. Mas pessoas que têm uma aparente liberdade física e estão aprisionados no espírito, eles não conseguem viver o prazer da liberdade no físico. Alguém está percebendo o que eu estou aqui a dizer?
Então eles começam a continuar a esperar o Messias, quando o Messias já havia se manifesto no seu meio. Aí o apóstolo Paulo agora ele vai gastar 3 sábados para mostrar que era importante que a morte do Messias, a morte do Messias não é derrota do libertador, a morte do Messias é a liberdade apregoada para o seu povo, porque para o perdão do teu e do meu pecado, alguém tinha que verter o sangue naquela cruz. E Jesus adiantou e verteu sangue naquela cruz por você e por mim. Alguém está aqui nesse lugar ouvindo esta palavra? Então o apóstolo Paulo está preocupado em explicar isso. Mas algo que chama a atenção é que enquanto o apóstolo Paulo está preocupado em abrir o entendimento dos judeus, há um grupo de judeus que se converte, mas há um grupo de judeus que resiste ao apóstolo Paulo. Eles estavam em Tessalônica quando o debate começou. E esses maldosos judeus que não aceitaram a palavra, eles vão dar a volta e vão tentar cozinhar uma situação para agora tentar tragar a vida do apóstolo Paulo. Eles vão criar contatos, vão usar influência agora para caírem na maior escola do conhecimento filosófico da época, que não é em Tessalônica, mas em Atenas, que é a capital da Grécia. Era um lugar onde todos os filósofos se congregavam para discutir as suas teses. Aleluia! Posso pregar para alguém aqui neste lugar? Eles estavam a desenhar uma possível vergonha do apóstolo Paulo, mas o apóstolo Paulo que pregou nas sinagogas, ele tem ousadia suficiente agora para falar no meio dos filósofos. Eu posso pregar para alguém que está aqui neste lugar, jovem que se prepara na palavra, não olha lugar para pregar, ele prega nos lugares mais baixos, ele pega nos lugares mais altos da sociedade. Posso pregar aqui para alguém neste lugar, não tenha medo de falar de Cristo, onde quer que seja, por mais que te resistam, não tenha medo de pregar, porque alguém que sempre vai aceitar o que você está a pregar. Eu vou precisar de um outro microfone, porque eu estou a ver que esse microfone eu não consigo me ouvir perfeitamente, mas eu vou continuar enquanto melhoram as minhas condições. Deixa que eu vos diga aqui uma coisa. Ele começou por ensinar em Tessalônica. Esses homens criam influência. Agora vão preparar um cenário onde em Areópago, o lugar que nós lemos aí, não é? No livro de Atos capítulo 17. Lá era o tribunal onde tratavam de questões jurídicas, questões voltadas à educação, questões voltadas à filosofia. Era lá onde tratavam tudo. Agora vocês veem, esses judeus que estavam contra o apóstolo Paulo, esses judeus que não se contentaram em Tessalônica, eles agora vão arrastar obrigatoriamente o apóstolo Paulo para Atenas. Chegam em Atenas, estão filósofos renomados daquele momento, com muita sabedoria humana, pensando que agora vão humilhar o apóstolo Paulo. Só que eles não estão a perceber que não são eles que estão a criar o cenário, é Deus a usar eles para criar aquele cenário. Eu vim pregar para alguém que está aqui neste lugar. Quando você se preparar na palavra, pessoas vão tentar criar cenários para tentar fazer você calar, você desistir da palavra, mas não será você a desistir, serão eles a desistir das filosofias deles. Posso pregar para alguém aqui neste lugar? Apóstolo Paulo chegou em Atenas, encontrou muitos gregos, encontrou muitos sábios, encontrou muitos conhecedores da palavra, e a Bíblia é clara em dizer que ele não se calou, ele abriu a sua boca com ousadia, e ele começou a expor a palavra, começou a falar de Jesus Cristo. Ele pegou para o Deus que a ciência não conseguiu explicar, porque nos outros deuses eles terão nome, mas quando eles chegaram no Deus do apóstolo Paulo, eles disseram Deus desconhecido. Só que eles não têm ideia de uma coisa: na matemática nós temos a parte conhecida e temos a parte desconhecida na equação. A equação é feita de letras e números. Posso pregar aqui neste lugar? Na equação tem a parte que é a letra, tem a parte que são números. Você vê 2x é igual a 0, mas você vai se perguntar como é que 2 vai ser igual a 0. A resposta do 2 que é igual a 0 está no x. Quando você isola o x, você vê que a parte desconhecida da equação é que vai trazer a resposta da equação. Posso pregar para alguém neste lugar? Os gregos ocuparam-se em falar do Deus conhecido. Agora o apóstolo Paulo, que está cheio da sabedoria
sabedoria divina, ele vem para falar da parte desconhecida, do Deus desconhecido. Sabe por quê? Porque para explicar Deus não é com sabedoria humana, para explicar Deus é com a sabedoria do alto. Posso pregar para alguém aqui neste lugar? E essa sabedoria Deus não dá a filósofos, essa sabedoria Deus não dá a pessoas que estudam ciência humana, essa sabedoria Deus dá àqueles que dobram o joelho e têm tempo para meditar nas escrituras. Será que alguém aqui neste lugar, como o apóstolo Paulo, que está decidido em se levantar para explicar a parte desconhecida? Eu quero ouvir um barulho neste lugar. Deus vai lhe dar sabedoria para explicar o desconhecido aos conhecidos. Eu posso ouvir um glória a Deus bem forte neste lugar. Mas a própria equação, eu quero um outro microfone. Não, eu não consigo me ouvir e isso está me fazendo gritar desnecessariamente. Para explicar a importância do desconhecido, você vê que o desconhecido na equação é que traz a resposta do problema. Escuta bem. Você já reparou que os homens da ciência humana, eles dedicam-se tanto à ciência humana que eles caem em problemas que a sua ciência não consegue resolver? Você já reparou isso? Sabe por quê? Porque não é o conhecido que traz solução ao desconhecido, mas é o desconhecido que traz solução ao conhecido. Posso pregar aqui neste lugar? Que eu posso pregar aqui neste lugar? Olha como é que o microfone agora está bom. Nem vou precisar de gritar. O apóstolo Paulo, ele não está preocupado agora em falar daquilo que os homens conhecem. Ele está preocupado em apresentar aquilo que o homem não conhece. Aleluia. Posso pregar aqui nesse lugar. Há um Deus que o mundo não conhece, há um Deus que a Grécia não conhece, há um Deus que filósofos não conhecem. Ele se esconde no quarto da oração, ele se esconde na Bíblia que o homem não quer ler. O livro mais comprado da terra não é o livro de ciência da natureza. O livro mais comprado da terra não é o livro de biologia. O livro mais comprado da terra não é o livro de matemática. O livro mais comprado da terra não é o livro de história. O livro mais comprado da terra chama-se Bíblia Sagrada. Porém, é o livro menos lido. Sabe por quê? Porque o diabo não quer que as pessoas conheçam o Deus desconhecido. Mas quando nós decidimos dobrar o joelho, orar ao Deus desconhecido para explicar o que está escrito nas suas escrituras, ele se revela para nós. Posso pregar? A Bíblia Sagrada é o único livro da terra que quando você abre, o autor está presente para te dar explicação, para te garimpar, para te tirar toda dúvida. Aleluia. 24 sobre 24 horas. Quando todo mundo está a dormir, ele está acordado para te revelar. Quando todo mundo está a dormir, ele está aí bem disposto para te tirar dúvida, para te explicar. Posso pregar aqui nesse lugar? O meu irmão menor, quando foi fazer a sua universidade lá na Rússia, ele me disse: meu irmão Daliano, aqui na Rússia os nossos professores são os donos dos livros que nós estamos a estudar, e eles ficam a manhã toda lá na biblioteca. Quando você abre o livro dele para entender o que você não tem a entender, você pode chamar o professor para explicar, mas aquele autor dorme. Aquele autor tem tempo para explicar. Tem uma hora que aquele autor está cansado e já não dá mais para explicar. Mas a Bíblia Sagrada, o autor não tem sono, ele não descaneja, ele está presente 24 sobre 24 para explicar para você aquilo que você precisa de entender. Eu posso pregar para alguém que está aqui neste lugar. Deus quer se revelar para aqueles que têm tempo para ele. Deus quer se revelar para aqueles que têm tempo para ele. Será que eu posso ouvir um glória a Deus neste lugar? Quando eu estava a me preparar para a faculdade, eu fazia a vigília de matemática. Nós sentávamos, amanhecíamos estudando matemática, virávamos o dia a estudar matemática,
virávamos o dia estudando física, virávamos o dia estudando química. Tinha vezes que exercícios que nós começávamos a resolver num dia, não tirávamos, não conseguíamos resolver. Era tanta dificuldade com os métodos que nós estudávamos, e quando nós fôssemos dormir, era lá no sono onde nós resolvíamos o problema do exercício e acordávamos com a solução. Será que eu posso pregar para alguém aqui neste lugar? A mesma dedicação que você tem com os teus cadernos, Deus quer que você tenha com o teu livro, a ponto de você adormecer estudando Bíblia e entender algumas revelações no sono, porque Deus te visitou. Será que eu posso pregar aqui para alguém aqui neste lugar? Eu quero te apresentar um remédio, uma solução, uma resposta para esses teus maus sonhos, para esse teu marido da noite, essa tua mulher da noite que te visita muito durante a noite. O dia que você adormecer estudando Bíblia, você já não vai sonhar com o marido da noite, você já não vai sonhar com a mulher da noite, você vai sonhar com o Espírito da palavra, a palavra te explicando, a palavra se apresentando, a palavra. Posso pregar para alguém aqui neste lugar? Você conhece o seu, você conhece o seu? Se você se ocupar com a Bíblia Sagrada, Deus vai te mostrar o seu de dentro para fora, não de fora para dentro. Eu posso pregar para alguém aqui neste lugar? Se prepara para Deus descer no teu quarto, te pegar em espírito na tua mão e te levar para uma visita. Sabe por quê? Porque você se ocupou estudando a palavra, orando da palavra, estudando a palavra, orando da palavra, estudando da palavra, orando na. Eu vou pedir para a multimídia postar aí 1 de Timóteo capítulo 3 versículo 16, enquanto eu vou discorrendo na palavra. Abra a tua Bíblia, você que está aqui comigo. O livro que nós lemos em 1 de Pedro capítulo 3. 1 de Pedro capítulo 3 versículo 15. Olha o que a Bíblia está dizendo. Santificais o quê? Santificais o quê? A Cristo como Senhor. Evangelista, como é que eu santifico a Cristo como Senhor? Quando as minhas atitudes fazem as pessoas glorificarem a Deus. Quando o meu conhecimento faz as pessoas glorificarem a Deus. Posso pregar aqui neste lugar? Apóstolo Paulo foi para o tribunal. Todos estavam à espera da humilhação do apóstolo Paulo. Sabe o que aconteceu? Dionísio e Damares converteram-se. Evangelista, quem era Dionísio e quem era Damares? Pessoas altamente influentes, que faziam parte da elite da Grécia. Dionísio era o homem da Câmara Municipal de Atenas. Converteu-se. A história narra que Dionísio começou sendo evangelizado pelo Paulo aí naquele debate que ele fez, falando do Deus desconhecido. E ele foi batizado nas águas pelo apóstolo Paulo. E mais do que isso, posso te escandalizar. Dionísio foi o bispo de Atenas. No lugar onde as pessoas estão a fugir pregar Cristo, pode ser o teu campo para ganhar pessoas para Cristo. No lugar onde alguns estão a sofrer zombaria, até você sofre zombaria, há pessoas que estão a precisar da palavra. Posso pregar para você? Tanto em Tessalônica como em Atenas, apóstolo Paulo não saiu sem nenhuma alma ser alcançada pela palavra. Atenas era uma escola de filósofos. E o apóstolo Paulo viu: eu não vou desperdiçar a oportunidade de no meio dos conhecedores eu trazer o conhecimento. Posso pregar para você? No meio dos conhecedores da ciência, da filosofia, precisam de conhecedores da ciência do alto. Porque nem todas as coisas a filosofia explica. Você nunca reparou que há problemas, há fenômenos que acontecem aqui
que só chamam os pastores para explicar. Há problemas que acontecem na terra que não vão chamar filósofo, não vão chamar sociólogo, vão chamar o quê? Pastor. Porque até a ciência humana vê-se com dificuldade de fazer o quê? De explicar. Posso pregar para alguém aqui neste lugar? Apóstolo Paulo foi atrevido, foi ousado em levar Cristo aonde nenhum apóstolo ousou chegar. Nós precisamos de ser ousados a ponto de levar Jesus Cristo nas nossas escolas, onde muitos crentes que são teus colegas não conseguem abrir a boca para falar de Jesus Cristo. Ah, mas evangelista, eu sei pouco de Cristo. O teu pouco pode ser muito para quem não conhece Jesus Cristo. Posso pregar para alguém aqui neste lugar? Posso pregar para alguém aqui neste lugar? Eu trouxe esse subtema para pregar aqui por causa de uma estatística que me preocupou. Posso falar aqui neste lugar? Posso falar aqui neste lugar? Há uma estatística que me preocupou, chamou minha atenção, mexeu comigo. Eu disse: eu sou líder de jovens, vou despertar os jovens. 50%, Alexandre, dos jovens cristãos que entram para a universidade, 90% desses 50% abandonam a fé. Uma estatística. Jovens, adolescentes, começam fervorosos quando estão a terminar o ensino básico. Quando entram para o ensino secundário, o diabo levanta professores instruídos em ciências humanas e o objetivo é combater a fé cristã. Houve um certo professor que chegou numa turma de jovens cristãos, perguntou: quantos jovens aqui são crentes? 20 jovens levantaram. Ele disse assim: até o final do segundo semestre não restará nenhum cristão aqui nessa sala. Em outras palavras, eu vou trazer conteúdo para vos fazer vocês desacreditarem nas vossas crenças. Alguém está a perceber o que eu estou a dizer aqui? O diabo há muito tempo despertou que tem treinado professores para trazerem conhecimentos duvidosos, conhecimentos sem grandes fundamentos, para fazer pessoas desacreditarem em Jesus Cristo. Mas está na hora de nós, jovens cristãos, começamos a nos aprofundar nas Escrituras para defendermos a nossa fé. Aleluia, aleluia. 1 de Pedro capítulo 3 versículo 15, a última parte ele está a dizer assim: quando vocês estiverem a santificar Cristo como vosso Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir o quê? Razão da esperança que há em vós. A esperança, a fé que é em você, você tem que ser capaz de explicar para a pessoa que nunca conseguiu entrar na igreja. A tua boca tem que ser canal de bênção para pegar aquele ateu, para pegar aquele indouto, para pegar aquele menos instruído na palavra, lhe dar uma aula de Bíblia a ponto de ele desistir das suas filosofias e entregar a sua vida para Jesus. Posso pregar para alguém aqui neste lugar? Há lugares que a igreja toda não vai conseguir entrar, mas Deus vai colocar você lá como nosso infiltrado para levar Jesus naquele lugar. Será que alguém aqui nesse lugar? Eu quero dizer para você, se você não se preparar, a igreja vai ser envergonhada. Mas se você se preparar, ninguém vai te parar. Se você se preparar, ninguém vai te anular. Se você se preparar, a estatística daqueles que estão a esfriar vai diminuir, e nós vamos incendiar as universidades, as escolas, com o poder que há no nome de Jesus. Será que alguém aqui que está disponível para incendiar a sua escola, incendiar a sua universidade? Não do fogo que acaba, não do fogo que se apaga com a água, não, mas com o fogo do Espírito Santo. Será que alguém aqui neste lugar levanta a sua mão e glorifica a Deus? Escuta, a escola, quando foi criada o conceito de escola,
foi criado mesmo em Atenas por Platão. E ele se apegou na palavra skole, em grego, skole. Era um lugar que pessoas nobres, pessoas com boas condições financeiras, sentavam para discutir, disputar as suas ideias, os seus pensamentos. Alguém está percebendo o que eu estou a dizer? E depois eles formalizaram isso e transformaram a escola como um lugar onde eles desenvolvem pessoas, desenvolvem o lado social dos alunos, formatam ideias. Os partidos políticos já compreenderam isso há muito tempo. Por isso é que você vê que hoje, nas universidades, os professores, a maior parte, são pessoas formadas pelos seus partidos, estão lá para quê? Disseminar as suas ideias. Se a universidade e as escolas são lugares onde se dissemina ideias, onde se formula a forma de pensar, a igreja não pode estar ausente desses lugares. Você não percebeu o que eu falei. A igreja não pode estar ausente desses lugares. Nós temos que estar lá também para trazer o nosso ponto de vista. Porque se nós deixamos as pessoas que não creem em Deus formularem a ideia dos futuros quadros desse país, quer dizer que os futuros quadros desse país não vão crer em Jesus. Não vão crer em Deus. Vão estar longe de Deus. Quem me dera, aleluia, se nós tivéssemos mais quadros como Donald Trump, que quando assume o poder não precisa de esperar mais um mês para dizer que aqui vamos estabelecer o que está escrito na Bíblia. Aqui não há porque bi, tri, trans, não quero isso. Aqui é macho e fêmea, como Deus falou. Sabe por que ele fez isso? Porque ele foi formatado pelos seus pais, foi formatado pela escola em que ele participou. Seus pais eram cristãos, seus avós eram missionários e disseram: nesta casa não é o que o mundo fala que tem que prevalecer, nós vamos ensinar o que a Bíblia fala. E sabe o que acontece? Quando na escola você aprende Bíblia, quando em casa você aprende Bíblia, quando você chegar no palácio você vai falar Bíblia. Dá para perceber? E nós precisamos de formular ideias em todo lugar que nós pisamos a planta do nosso pé. Não podemos ter vergonha, porque Deus vai nos capacitar. O que me preocupa hoje é ver crentes que na escola têm vergonha de dizer que são cristãos. Você recomenda: Pai, Senhor, não vai responder a paz. Você está se escondendo. Na escola prefere ser chamado de Anselmo Ralph. Na escola ele prefere ser chamado de o pimp, o playboy, do que o homem de Deus da sala. Eu me senti vaidoso uma vez numa reunião grande, uma reunião importante da minha empresa, em que um diretor disse: graças a Deus conseguimos fazer isso. E o CEO disse: graças ao quê? É graças a você. Qual graças a Deus? É você que se esforçou. Qual graças a Deus? Vê o conceito que estão a colocar em algumas bocas, que estão a colocar em algumas universidades, que estão a colocar em alguns meios. Eles estão a querer exaltar o esforço do homem e desvalorizar a mão de Deus por trás dos homens. Eu penso que eu não sou o único que já ouvi isso. Eu penso que muitas pessoas aqui já foram confrontadas porque disseram graças a Deus. Alguém disse: qual graças a Deus? É graças a você. Eu quero dizer para você aqui neste lugar: não tenha vergonha de dizer para ele, aleluia, eu não tinha possibilidade de continuar a minha universidade, mas Deus levantou pessoas que pagaram para eu estudar. Eu não tinha possibilidade de continuar em saúde estudando, mas Deus me restabeleceu a saúde, me curou de enfermidades e me ajudou a concluir a universidade. Eu não tinha capacidade de pensar rápido, mas Deus curou o meu pensamento e eu consegui refletir, defendi e tive uma boa nota. E eu sou aqui, sou um quadro das soluções a esta empresa, porque foi graças a...
isso, sabe o que é que me deixou vaidoso? É que os meus colegas todos me olharam. Pastor, não vais responder? Deu para entender que eles sabem que é homem de Deus na reunião. Mas eu não vou terminar essa história porque é delicada. Mas deixa que eu lhe diga uma coisa. Na tua sala tem que saber que é um homem de Deus. Na tua escola tem que saber que nem todas são do game. Nem todas têm que vender o corpo para aprovar. A quem aprova porque barra, é inteligente, é dedicado, confia em Deus. Há pessoas que estão a cumprir missões, estão a mostrar que é possível ser bom na terra, ser bom no céu. É possível resolver problemas. Eu estou a pregar para alguém aqui neste lugar que está disponível para trazer soluções. Esta Angola pode mudar, sim. Esta Angola tem esperança, tem solução. E a solução está aqui neste lugar. Será que eu posso ouvir as pessoas que têm a solução dessa terra, a solução deste país? Abra a sua boca e diga: eu sou missionário da minha escola. Alguém está aqui fazendo missões. Aleluia. Eu tenho a plena certeza que a partir de amanhã, segunda-feira, a escola já vai estar diferente, porque alguém percebeu que é missionário na escola. Agora deixa que eu te diga uma coisa. Você não vai conseguir liderar o comportamento deles se você não está à frente deles. Deixa que eu te explique isso. Líderes não estão atrás. Líderes estão sempre à frente dos seus. Alguém está entendendo o que eu estou a dizer? Se você hoje está a perceber que você é missionário dentro da tua escola, a primeira coisa, você precisa de ser exemplar no que você faz. Não seja o estudante mais atrasado da escola, que tem sempre uma desculpa para dar no professor. Professor, o autocarro. Professor, o táxi. Professor, a minha mãe. Professor, sabe os problemas da vida. Que é isso? Pega todas essas desculpas a partir de hoje, coloca no balde de lixo. O primeiro a chegar da tua turma a partir da manhã tem que ser você. Posso pregar aqui neste lugar? O teu chegar cedo pode ser uma oportunidade para você evangelizar alguém. Porque quando você chega tarde, já estrova a agenda. Jesus teve que chegar primeiro no tanque, no poço de Jacó, para encontrar a mulher samaritana sozinha. Há um colega da tua turma que você precisa de começar a lhe pregar Jesus na ausência de todos. Se você for o último a chegar, você nunca vai ter oportunidade de começar a lhe iniciar já na palavra. Porque há pessoas que ganham ar quando estão na presença de todos, mas quando estão só um para um não conseguem falar muito, senão se render. Alguém está aqui neste lugar que eu estou a dizer? Há coisas que Deus quer fazer, mas com quem chega cedo. Será que eu estou a pregar para alguém aqui neste lugar? Vira para o teu irmão e diga: a partir de hoje, seja o mais pontual na tua sala. Saia da turma dos atrasados. Saia da turma dos que arranjam desculpa para matar a aula. Saia da sala da cantina, aquela sala que só fica lá do fenômeno mata-aula. Digo, o fenômeno mata-aula não pode fazer parte da tua vida. Você tem que ser o que acaba o fenômeno mata-aula. Você tem que ser o goleiro da tua sala. Posso pregar aqui para alguém neste lugar? O estudante com a matéria mais organizada, o estudante que faz anotações que ninguém faz, o estudante que entende aquilo que ninguém entende, o estudante que grava a aula, chega em casa, está ruminando, tipo, está a meditar a Bíblia. Dá para perceber? Porque já está habituado a meditar a Bíblia, está fazendo mesmo nos estudos. Aleluia! Está a ouvir a matéria repetidas vezes. Está aí no YouTube para ouvir algo que o professor não falou da matéria. Para quando te perguntarem quem quer fazer a revisão, você é o primeiro a levantar para fazer a revisão. O professor está perguntando: mas o que é que se passou com o fulano? É o espírito missionário que se apossou dele. Ele está aí para ser o primeiro, para ser o exemplo, para influenciar. Eu estou a pregar para uma juventude aqui
neste lugar que Deus está levantando para ser influência na sua escola. Ei, abra a mão da preguiça. A preguiça até agora não te trouxe nada, mas algo que Deus quer fazer contigo. Ele trabalha com aqueles que se esforçam. Será que alguém aqui que quer se esforçar? Levanta as tuas mãos e glorifica a Deus. Vai ter um dia que alguém vai vir te perguntar: mas mano, você é assim diferente por quê? Por que você é assim muito trabalhador na turma? Você está sempre a trabalhar. Tem sempre alguma coisa para fazer. Está sempre à frente. Mas ele olha e diz: eu sou filho de Deus. O meu Deus trabalha desde a antiguidade. Meu Deus não é preguiçoso. E como meu Deus não é preguiçoso, eu também não posso ser. Por que o teu caderno não é assim bem organizado? Porque o meu Deus não suporta a desordem. Ele chegou na terra, encontrou a terra sem forma e vazia. Ele deu forma e encheu a terra. Eu sou a imagem e semelhança do meu Deus. Escuta, o caderno mais organizado da turma tem que ser o teu. Posso ser mais profundo? A prova bem mais organizada da turma tem que ser a... Posso te escandalizar um pouco? Eu sei porque que Deus me colocou aqui à frente da juventude. Deus me experimentou lá no oculto, para depois eu trazer experiências para vocês. Vocês já ouviram falar do apóstolo Peter, aquele que fica falando na rádio todas as manhãs? Eu marquei a vida dele. Sabe como? Ele trabalhava na reprografia da minha escola. Ele era o homem que trabalhava lá e muitas das vezes ajudava a fazer cópias. E sabe qual era a prova mais copiada da universidade? Era a minha prova. Ele prova da matéria X, todo mundo a trazer. O professor mandou estudar essa prova para nós sabermos fazer as outras provas. Eles traziam a prova, copiavam, levavam para estudar, tinham boas notas. Ele lia o nome repetidas vezes, o mesmo nome. Mas quem é esse aqui? Quem é o Antônio Daliano Carlos Sardinha? Toda hora pergunta isso. E ele não me conhecia. Houve um colega que levou a minha prova de tudo, desapareceu com a minha prova. Então um dia eu me percebi que a prova estava com o meu colega. E eu segui o colega até a reprografia. E estamos nós a discutir. Da minha prova. Ele disse: oh, espera aí, Petra. Oh, espera aí. Você que é o Antônio Daliano Carlos Sardinha? Sim, sou eu. É? Você é famoso, é? As tuas provas todas vêm aqui para a reprografia, porque todo mundo quer estudar a partir das tuas provas. Eu todo fininho, todo pequeno, mas cheio de Deus, sabendo que estava fazendo uma missão naquela universidade. Não falo isso para minha vanglória, mas falo isso para influenciar você. Petra, naquela altura, desviado, hoje, apóstolo. Me lembro que nos voltamos a encontrar num casamento. Ele era o mestre de cerimônia. Depois dele fazer o trabalho de mestre de cerimônia, passamos a madrugada toda a falar de Jesus Cristo. E não demorou muito, ele aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador. Posso pregar para alguém aqui neste lugar? Nem todo mundo vai pisar nessa altar para pregar, mas Deus preparou um campo missionário para todo mundo. Uns é na universidade, outros é no Instituto Médio, outros é no ensino base. Mas eu quero dizer para você: não desperdiça a tua escola, não abre mão da tua escola. Deus pode te usar a partir da tua escola. Desde o primeiro dia da aula, quando eu comecei a fazer o Macarenco, quando eu estudei no Macarenco, meu pai teve uma conversa muito séria comigo. Disse: filho, esse instituto é muito perigoso, tem muita gente desviada no crime, mas por favor, mantenha-se focado, você é crente, cumpre uma missão aí dentro, não se desvia, por favor meu filho, estuda. Eu entrei com essa orientação para a universidade, não me esqueço desse dia. Eu cheguei para aquela universidade e comecei a me dedicar. Na 9ª classe, se vocês não sabiam, o Macarenco sempre teve movimentos muito fortes. Os jovens ficavam todos aglomerados, rodas de rapper, rompimento.
Grupos como os Calibrados saíram do Macarengue. E outros grupos de rappers fortes saíram do Macarengue. Por quê? Essas rodas de rompimento. Mas quando nós chegamos lá, nós entramos no mesmo espírito missionário do apóstolo Paulo. A roda que era dos filósofos, ele tornou numa roda evangélica. Quando ele ganhou almas para Jesus, eu transformei a minha roda numa roda bíblica. Nós reuníamos pessoas para debates bíblicos. Ímpios que não conheciam Bíblia, só por causa dos nossos debates aceitavam a Jesus como seu Senhor e Salvador. Eu vi pessoas que eram publicadoras das testemunhas de Jeová a se render para Cristo. Hoje em dia um deles é pastor na Pentecostal. E muitos lhe chamam Mateus, pastor Mateus. Eu ganhei ele para Jesus. Na minha escola, não foi no altar, não foi com o microfone. Você pode estar dizendo, evangelista, você está nos estimular e evangelizar. Será que você fez? Estou a te contar essas histórias para você perceber que eu não estou a te ensinar algo que eu não vivo. Eu estou a te ensinar algo que funciona, algo que Deus pode fazer através da tua vida. A partir de hoje, quando aquelas bestas da escola se aproximarem de você para de falar da vida das outras, apresenta Jesus Cristo, aleluia. Para de falar da vida das outras pessoas, fala da vida de Jesus Cristo. A única conversa sobre a vida alheia que salva não é a vida alheia dos teus colegas, é a vida alheia de Jesus. Se você gosta de falar de vida alheia, eu vou te dar um conselho: fala só da vida alheia de Jesus nos teus colegas. Escuta, posso falar? Estou a terminar. Posso falar aqui neste lugar? Posso. Grandes avivamentos a nível mundial começaram dentro de universidades. Quando você ouve falar hoje do movimento wesleyano ou a metodista, o metodismo, sabe onde é que a metodista começou? Dentro da universidade. John Wesley, estudante universitário, que houve uma chama que ardia no coração dele. Essa chama era a chama do Evangelho. E ele tirou de dentro para fora, para os seus colegas. E o movimento começou pequeno, mas não terminou pequeno. Sabe de uma coisa? Você já viu onde é que nasce o rio Kwanza? Ele nasce no sul, com uma coisa pequena. Mas vai ver onde o rio vai. O rio vai crescendo e é o maior rio do nosso país. Ele quase que atravessa o país todo. A mesma coisa acontece com o reino de Deus. Ele começa pequeno, mas ele não termina pequeno. O reino pode começar com 2, 3 na tua sala, mas não vai terminar com 2 nem com 3. Ele vai crescer, mas pura e simplesmente eu te peço, não permita que essa chama se apague. Fala de Cristo como alguém que crê. Fala de Cristo com paixão. Fala de Cristo com amor. Que essa paixão vai se transmitir, que esse amor vai se transmitir. Deus vai incendiar a tua turma através da tua vida, e a tua turma pode incendiar a tua escola. Eu quero dizer para alguém que está aqui neste lugar: não espera até 30 anos, não espera até 25 anos, não espera até 35 anos. Jesus começou com discípulos adolescentes e eles conseguiram influenciar o mundo. Deus pode usar você que tem 17 anos, que tem 18 anos. José, quando Deus lhe usou, tinha 17 anos. Davi, quando Deus lhe usou, tinha 17 anos. Eu quero dizer para você, com 17, com 16, com 15, com 14, Deus pode te usar a partir de hoje. Será que alguém aqui disposto para ser usado por Deus? Eu quero ouvir o barulho dos jovens que não querem passar desapercebidos nesta terra, que querem ser usados por Deus. Abra a sua boca e glorifica bem forte neste. Para terminar, conselhos úteis. Nós vamos ter uma igreja forte dentro das universidades se nós nos preocuparmos em estudar o que nós queremos. O que é que você crê? Você consegue defender o que você crê? Nosso reverendo, nosso pai na fé, teve a visão de produzir o legado. O livro legado, lá dentro estão as nossas doutrinas,
aquilo que nós queremos. Minha pergunta para você: quanto tempo você dedicou lendo aquilo? Posso pregar para você? Se você ser um crente do oba-oba, apenas dos gritos nos cultos e nada mais, você vai esfriar. Porque o diabo não vem como o diabo. Ele vem como anjo de luz. Ele vem com um discurso bem elaborado. E se você não tiver Bíblia, se você não conhecer as tuas doutrinas, você será arrastado por qualquer vento na tua universidade. Eu me lembro como se fosse hoje, quando saiu a teoria de Charles Darwin, não é isso, né? Charles Darwin, aquele código de Da Vinci, é isso, código de Da Vinci. Eu estava no Macarenco na altura. Vocês sabiam de uma coisa? Aquilo foi lançado de noite. Os meus colegas estavam a torcer para amanhecer, para me encontrar na escola, para me confrontar. É dessa vez que vamos apanhar o Daliano de surpresa. É agora que ele vai desconverter. Falaram isso sobre Jesus. E eu estou lá na universidade, no Instituto Médio, no corredor. Eles estão a chegar. Todos me rodearam, me perguntaram: e agora? Que saiu o código de Da Vinci? Será que você a partir de hoje vai deixar de crer em Jesus? Eu olhei para eles e disse: olha, livro qualquer um pode escrever. E as pessoas escrevem com base no que creem. O homem que escreveu o código de Da Vinci, ele tinha uma intenção, que era de desfazer a fé das outras pessoas. Mas não existe um livro mais credível que o Novo Testamento. Segundo a manuscritologia, o livro é credível quanto mais cópia do original ele tem. E não existe na terra um livro com mais cópia do original que o Novo Testamento. Nem os livros da sabedoria da Grécia têm mais cópia que o Novo Testamento. Quer dizer que o Novo Testamento é mais credível do que qualquer livro escrito na face da terra. Então prefiro ficar com o Novo Testamento do que com este código de Da Vinci. Alguém está aqui neste lugar? Isso eu falei porque eu tive tempo de sentar para ler. Isso eu falei porque eu tive tempo de sentar para estudar. Isso eu falei porque eu não me limito apenas com culto. Quando termino o culto eu saio para estudar. Eu quero dizer para os jovens que estão aqui: ei jovens, no domingo passado eu disse que no cérebro daquele menino tinha 5 pães e 2 peixes. Quer dizer que tinha mais palavra do que fé. Aleluia. E eu decretei que este ano para os jovens tem que ser um ano de mais Bíblia do que outra coisa. Eu quero te desafiar, meu jovem: ei, não se satisfaça apenas com pregação. Vai mais além. Pega os livros, estuda. Pega os livros, leia. Pega documentário bíblico, leia. Você precisa de conhecer Bíblia. Posso pregar mais? Leia a história da igreja. Jovem tem que conhecer a história da igreja. Livro de líder não tem. Eu vou mandar livros sobre a história da igreja no grupo do WhatsApp da juventude. Tem que comer história. Ninguém vai te mentir em nada. Quando você chegar em um lugar, você não vai assustar com o que estão a dizer, porque você tem bagagem. Posso pregar aqui neste lugar? Você às vezes vê os jovens de outras religiões a falarem bonito, você fala: esses são boi barra, esses são boi sábios. Não é que eles são sábios. Quando eu era pequeno, ouvia um mocota falar inglês, eu dizia: esse aqui mesmo é craque, esse aqui. Cresci, voltei a lhe ouvir, afinal só tem beginner. Sabe o que eu percebi? Que o problema não era o inglês dele. O problema é que eu ainda não tinha preparação suficiente para lhe ouvir. Quando eu me preparei, voltei a lhe ouvir, percebi que ele não tinha nada. Posso pregar para alguém aqui neste lugar? Você assusta com o conhecimento do jovem das outras religiões porque você não tem bagagem ainda. Crença só na bagagem. Quando você começar a lhe ouvir, você vai falar: ei, mano, pega mesmo a tua Bíblia. Pega mesmo a tua Bíblia. No livro tal, no capítulo tal, no versículo tal, lê ainda. Que nem um jovem armado que só dizer que evangelizam, armado que só eles que são testemunha do Jeová. Nós também somos testemunha de Jeová na Pentecostal. Está chegando mesmo no nosso jovem aqui que estava a evangelizar conosco. Por quê?
Jesus não é Deus. Eu vi já um jovem, estava a tremer com os argumentos que ele estava a falar. Eu disse, não, esse jovem está a tremer porque ele não tem bagagem. Está a pensar que beginning é elementary. Não é elementary, é beginning. Acabei de fazer um meu trabalho de evangelização, fui lá. Cheguei no homem que está a dizer Jesus não é Deus. Eu disse, Jesus não é Deus? Sim, não é Deus. Me dobre daqui o joelho. Eu disse, chefe, vou te dobrar o joelho por quê? Se você não é Deus. Eu disse, mas a Bíblia diz que todo joelho se dobrará e toda língua confessará, dizendo o quê? Que Jesus Cristo é o quê? É o Senhor. Então, se só se dobra o joelho em Deus, todo joelho se dobrará em Jesus. Quer dizer que Jesus é. Quando você tem Bíblia, você não precisa de se esforçar muito. Você lhes apanha naquilo que eles falam. Alguém está percebendo o que eu estou a dizer aqui? Eu quero dizer que aquele ateu da tua sala vai tremer contigo quando você se encher de Bíblia. Eu quero falar para você, aquele professor armado que conhece filosofia vai se engasgar com as suas perguntas quando você se encher de... Aquele professor armado que conhece história de Angola, quando você se encher de Bíblia, vai se engasgar. Não vou falar mais. Fica de pé. Fica de pé. Nós estamos sujeitos ao nosso tempo. Fica de pé. Nós somos missionários na nossa família e na nossa escola. Eu quero chamar aqui todos os jovens que ouviram esta palavra. Você está inserido em algum sistema de ensino e você sentiu no teu coração que está na hora de você ser missionário dentro da tua escola. Vem aqui rapidinho. Nós queremos orar por ti, para que Deus coloque em ti uma fome e sede das Escrituras Sagradas. Charamante corabadia sete rebeca labagas. Aleluia. Deus está levantando um exército aqui. Nós vamos expandir as missões para as nossas turmas. Nós vamos expandir as missões para todo lugar. Aleluia. Eu vou convidar aqui o ministro Honório para orar por essas almas que estão aqui sedentas. Aleluia. Charamante coromanaya. Aleluia. Levante as tuas mãos. Diga, Senhor Jesus, hoje eu me alisto para impactar pessoas. O meu clamor, ó Deus, é para que em nome de Jesus Cristo o Senhor me conceda a graça da palavra, em nome de Jesus Cristo. Da mesma forma que o apóstolo Paulo tinha de Deus o poder, a influência e a persuasão em suas palavras pelo Espírito Santo. Espírito Santo de Deus, dê-me nesse dia, dá-me nesse dia a graça para falar, a graça para impactar pela palavra de Deus. Em nome de Jesus, eu clamo pelo espírito de ousadia. Agora mesmo, ó Deus, eu clamo pelo espírito de ousadia. Retire toda a vergonha. Em nome de Jesus, eu declaro que depois do dia de hoje, eu vou falar em tempo e fora de tempo. Em nome de Jesus, eu determino que na minha escola, na minha universidade, eu serei um polo de influência, de transformação. Eu serei reconhecido como a pessoa que passou na universidade, no ensino médio, para impactar vidas. Em nome de Jesus, eu vou orar por vocês. Levante as tuas mãos nesse espírito de oração. Pai, em nome de
Jesus Cristo, os teus filhos e filhas declararam: eu serei um polo, um marco de influência na minha universidade. Em nome de Jesus Cristo, Deus, nós levantamos um clamor nessa tarde para que os teus filhos e filhas sejam carregados de uma influência poderosa, em nome de Jesus Cristo, para falar com ousadia, com clareza, com intrepidez a tua palavra, em nome de Jesus. Que enquanto eles falarem sofismas de teólogos, pessoas que se afastam da sã doutrina, caiam por terra em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, eles podem não ter todo o conhecimento, mas pelo conhecimento que têm, faça o Deus uma arma violenta, capaz, em nome de Jesus, e disruptiva, para quebrar jugos, para destruir fortalezas e para pisar sofismas, em nome de Jesus. Sobre esses jovens, carregue, Deus, de uma autoridade, a autoridade de John Wesley, a autoridade de Martinho Lutero, a autoridade de Ryan Bank, a autoridade avivalista, ó Deus, em nome de Jesus, de tal forma que sejam marcados nas suas universidades como grandes avivalistas. Eu profetizo, em nome de Jesus, sobre a vida desses jovens, uma graça avivalista, em nome de Jesus, que quando falarem, fogo vai nascer nos corações, quando pregarem, chamas começarão a vir à tona, pelo poder que é no nome de Jesus. Declaramos, profetizamos, marcamos e enviamos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Podem voltar para os vossos assentos, mesmo de pé, toda a igreja. Eu quero ler convosco um texto para fechar. 2 de Timóteo capítulo 2, versículo 15. Esse vai ser o desafio para todos nós aqui. 2 de Timóteo capítulo 2, versículo 15. Multimídia, por favor, projete este versículo. Nós estamos a consolidar o que ensinamos aqui. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 15. Já todos encontraram? Diz assim a palavra do Senhor: procura apresentar-te, 2 de Timóteo capítulo 2, versículo 15. Procura apresentar-te a Deus. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 15. Obrigado. Procura apresentar-te a Deus como quê? Como quê? Como obreiro que não tem de que envergonhar, que maneja o quê? Bem a palavra da verdade. Olha a primeira coisa que ele diz: procura apresentar-te. Não é o evangelista Daliano que vai te apresentar, não é a igreja que vai te apresentar, é você que tem que ter esse esforço de se apresentar que bem. Alguém está a perceber o que eu estou a dizer? Procura apresentar-te a Deus aprovado. Quer dizer que o esforço da preparação na Bíblia não depende apenas de mim. Você tem que ter um esforço a mais na tua casa, de ir atrás, de estudar para se apresentar preparado. Como é que você vai estar preparado? Ele diz assim: como obreiro. Ele está, em outras palavras, você não precisa de ser obreiro, mas você pode se comportar como obreiro. Você não precisa de ser ministro, mas você pode ter conhecimento no nível de um. Alguém está a perceber o que eu estou a dizer? Você não precisa de ser um pregador, mas você pode ter o conhecimento no nível de um Alguém está entendendo o que eu estou a falar? Porque as jovens aqui, só porque não lhes calam para pregar, só porque não prega, só porque não é ministro, também não se esforçam em conhecer a Bíblia. Está errado. A Bíblia está a dizer: procura apresentar-te a Deus aprovado. Como? O como está fazendo uma comparação, não está a dizer que você é como obreiro. Ok, você não é obreiro, mas seja como obreiro. Você não é ministro, mas seja como um. E ele explica depois que não tem de que se envergonhar. Geralmente,
se vocês me perguntarem algo da Bíblia e eu não responder, vocês vão se rir de mim, sim ou não? Eu vou passar vergonha, sim ou não? Porque se espera de alguém como eu, que estou aqui todos os domingos no altar com o microfone, conheça a Bíblia, sim ou não? Sim ou não? Então, ele está a dizer também aqui a mesma coisa. Que se você não se preparar, você vai passar por vergonha. Alguém está percebendo o que eu estou dizendo? Mas se você está preparado nesse nível, você terá sempre o que responder à luz da Bíblia. Por quê? Porque você tem preparar. Alguém está percebendo o que eu estou aqui a falar? E ele diz que para você não passar vergonha, tem que fazer o quê? Que maneja bem a palavra da verdade. Amém? Quando você manejar bem a palavra da verdade, os falsos profetas vão perder rede na tua vida, os falsos professores vão perder rede na tua vida, os falsos, posso falar aqui neste lugar? Os falsos pastores vão perder rede na tua vida, sabe por quê? Porque você maneja bem a palavra da... Uma salva de palmas para Jesus.